Olá, gente! Estamos aqui na casa da Dona Ceci, viúva do saudoso professor Zequinha, conhecido de todos nós, iracemenses. E a gente tá com um quadro novo no nosso programa, que é o quadro Memórias. E o quadro Memórias, nós vamos conversar e falar sobre pessoas que estiveram aqui na Terra, tiveram a sua passagem aqui na vida material e não estão mais entre nós. Deixaram um legado, uma família, e nós vamos contar um pouquinho hoje. Vocês vão saber da trajetória, da biografia do saudoso professor Zequinha. E aqui nós estamos com a Dona Ceci, que é a esposa do saudoso professor Zequinha, e vocês vão saber um pouquinho de alguns detalhes que ela vai passar para vocês, tá bom? Dona Ceci, de onde era o professor Zequinha? Ele era de Pereiro. E eu sou daqui, né? Como vocês sabem que eu sou daqui. Aí eu fui a Pereiro fazer um curso lá. Aí quando eu chegando lá, eu me avistei com ele, não sabe? Aí ele ficou conversando comigo e disse, sabe que eu gostei de você? Aí eu disse, eu fiquei calada, né? Ele foi disse, e eu vou me casar com você. Eu disse, como? Que você não é nem namorado meu, já tem meu namorado. Era um homem decidido. Ele era decidido. Aí eu, tá bom. Aí foi de noite, à noite, nós fomos para a praça e lá ele disse, eu quero conversar com você. Aí nós ficamos conversando. Eu não queria não, mas eu fiquei gostando, não sabe, do jeito dele. Muito conversador. Contava história, contava as coisas. Eu sei que eu fiquei assim um pouco até apaixonada por ele. Ah, você apaixonou-se? Aí me apaixonei por ele. Aí tinha meu outro namorado, mas eu terminei e fiquei com ele. E ele tinha namorada também e terminou, né? Ele era decidido, eu vou terminar, se você quiser eu termino na sua frente, para você ver. Eu disse, não, quero não. Certo. Precisamente foi em qual ano que a senhora conheceu o professor Zequinha? Nós casamos em 63, foi em 62. 62. 62. Com 6 meses nós casamos. Aí o casamento foi em casa, na casa dos meus pais, não sabe? De lá nós fomos para Pereiro, moramos 22 anos, e depois viemos aqui para Iracema. Aí... Por que a vinda do professor Zequinha para Iracema? Por quê? Porque ele tinha um irmão reformado da Marinha, não sabe? E ele perseguia muito meus filhos, com negócio de... coisa de doido mesmo, né? E aí nós ficamos com medo. Eu, né? Fiquei pedindo para vir para cá, que queiram morar com meus pais. Ele deu trabalho, mas veio, né? Que ele gostava muito de ir lá de Pereira. Aí ele veio comprar aqui, depois de 22 anos, né? Certo. Aí construiu a família aqui, alguns filhos já nasceram lá em Pereiro e outros aqui, ou todos aqui? Nasceu todo mundo lá. A mais nova veio com 7 anos, sabe? Nasceu todo mundo lá. Quantos filhos a senhora tem? Fala o nome de cada um, desde o mais velho até o mais novo. Tenho 7. Tenho 5 mulheres e 2 homens. Fala o nome de cada um. Carlos, Norma, Naira, Nélia, José, Maria, só. E aí eu. Pronto, então são uma família de 9 filhos. 7. 7 filhos. 7 filhos. Dona Ceci, perdão, Dona Ceci, eu queria saber o seguinte, qual o legado que o professor Zequinha deixou para a sociedade, para a família, para os amigos? Qual foi o maior legado, o maior exemplo de cidadão que ele deixou para a sociedade? Ele era um homem honesto, ele era sincero nas coisas dele, gostava muito de estudar, botava os filhos para estudar. Tudo dele era com livro, ensinando, escola. Ele era desse jeito. Ele não gostava muito também de ajudar aqueles mais pobres, não sabe? Que não sabia, levava lá para casa, ensinava. Às vezes os dias de domingo ia aquelas pessoas para lá para ele fazer carta, pedindo as coisas. Ele fazia. Ia chegar e encher o saco, ele fazendo essas coisas. Ele queria até que lá em casa fosse a casa do estudante, para as pessoas que quisessem estudar, ficar lá em casa. Assim mesmo ainda ficou um bocado de dias, sabe? Uns alunos por lá. Olá, meu nome é José Orlando Oliveira,
Sou filho de José Desidério de Oliveira, conhecido como professor Zequinha, uma pessoa que veio de Pereira para morar em Iracema, e por sinal foi muito bem acolhido, todos nós fomos, e é sempre interessante para mim falar um pouco do meu pai, até emocionante, pois era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa habilidosa, uma pessoa comunicativa, que fazia amizade fácil, era professor o tempo todo, tanto que professor Zequinha é o nome que se identifica muito bem com a pessoa dele. A gente, de certa forma, captou bem a mensagem, né? Ele era o nosso mestre, ele era uma pessoa de personalidade forte. Claro que eu não estou querendo dizer que era como é que a gente fala, um paraíso, ele também tinha as horas de dureza, que é as que o professor tem que ter esse lado também. Mas deu a mensagem, criou os filhos dele, eu sou o quarto dessa família de 7 filhos, e estamos aí tentando passar à frente o aprendizado que ele nos deixou. Obrigado à TV Iracema pela oportunidade e um abraço a todos. Boa noite. Bem, em relação a papai, o que eu tenho para dizer é que pelo tempo de convivência que eu tive com ele, eu tenho orgulho de ser o filho dele, né? Porque deixou muita lição importante para a vida, de dignidade, de respeito, de honestidade. Isso não só para os filhos, mas para sempre onde ele passava, ele deixou essa marca, entendeu? Então ele era uma pessoa de muitas qualidades, bem mais qualidades do que os defeitos. E isso aí passou para a gente, isso aí a gente absorveu e marcou. O que é importante é isso aí, que eu acho que deve lembrar dele. Olá, eu sou Naira, a filha número 3. Olha, são muitas as lembranças que eu tenho do meu pai. Vou citar uma das mais marcantes. Eu lembro muito dele, até mesmo atualmente, quando eu estou no meu trabalho. Sempre que eu queria tirar uma dúvida, para mim ele era o meu Google, porque tudo ele sabia, seja matemática, português, história, até dos meus filhos, quando eu ensinava as atividades deles, eu tinha minhas dúvidas, aí eu ia ligeiro lá para papai. E ele gostava muito de ler, de explicar, para ele parecia que ele estava recebendo um prêmio. Pronto, aí me dava a resposta, pronto. Mas essa é uma das, se eu for contar, são muitas. Quem foi José Desidério de Oliveira? Professor Zequinha, natural da cidade de Pereiro, Ceará, nascido em 8 de fevereiro de 1931. Filho de Vicente Desidério de Oliveira, imigrante do Juazeiro do Norte, Ceará, e Maria Soares de Oliveira, natural de Pereiro. Casou-se com Francisca de Holanda Moraes, Ceci Holanda, natural de Iracema, em 1963. Cerimônia religiosa realizada na zona rural, Sítio Aroeira, na residência do casal Moraes Campelo e Tecla Bessa, como eram conhecidos. Os pais da sua esposa passaram a residir após o casamento no município de Pereiro, localidade em que nasceram os 7 filhos: o Carlos, Norma, Naira, José, Nélia, Maria e Aiel. José Desidério de Oliveira registra várias passagens que marcaram sua história. Aos 5 anos de idade, de forma
atípica para seu tempo e para a realidade de uma família de agricultores. Começou a escrever pequenos bilhetes para autoridades locais, com diversos pedidos de ajuda para alguns detentos que estavam na cadeia local. E obtendo êxito com os pedidos, tal atividade essa que lhe rendeu alguns trocados, e foi se tornando popular na pequena cidade. Embora a casa de seus pais trouxesse as restrições de uma vida humilde, estava localizada no centro da cidade, próximo à Igreja Católica. O que pode ter influenciado a sua inserção na fé cristã, católica, apostólica, romana? Segundo o próprio, era constante sua presença na igreja matriz de Pereiro, para admirar as imagens do sofrimento de Jesus na Via Crucis, e se emocionava com as penitências que visualizava nas imagens. Afirmou ainda em diversas conversas informais que sua inocência era tamanha, quando criança, que chegava a sonhar-se tudo fizesse conforme as regras da igreja. Poderia ser um dia São José de Pereiro. Sua fé ia se fortalecendo, e a certeza de que na Igreja Católica estava seu caminho e fé, que o motivou a ser coroinha na igreja. E como sempre buscou dedicação em tudo, se destaca pelo interesse e conhecimento sobre o Evangelho, e assim despertou interesse nas autoridades eclesiásticas locais, que resolveram guiar o menino José Desidério ao seminário de Canindé. Agora iria estudar e ser padre. Após 2 anos de estudos no seminário, retorna decepcionado à sua terra natal, pois encontrou o que pensará alcançar. Desse modo, recorre aos conhecimentos das ciências sociais, da matemática e das línguas, associados aos conhecimentos e vivências do seminário. Ressaltou, entre outros, acontecimentos vividos no seminário, ataques que assistiu aos padres alemães quando esteve no seminário, as destruições de objetos no espaço físico do seminário, quando vasculharam à procura de provas que os incriminassem, afirmando que aqueles poderiam estar a serviço dos nazistas. Fato esse acontecido no tempo da Segunda Grande Guerra Mundial. O menino José Desidério não era mais o mesmo. Após o seminário, já não conseguia ser apenas aquele agricultor de outrora. Fato esse que ocorreu o descontentamento do seu pai, que não compreendeu a mudança, e por que não dizer, amadurecimento daquele jovem que questionava a realidade e sabia que tinha o mundo para conhecer. Entre diversos conflitos, foi ser aprendiz de marceneiro em Jaguaribe, Ceará. E posteriormente decidiu sair de casar em buscar dos seus ideais, que já não cabiam nos limítrofes da sua pequena cidade. Portanto, aos 18 anos, segue sozinho a pé, com pouco dinheiro no bolso, para Jaguaribe, em seguida para Fortaleza, enfrentando graves dificuldades financeiras, mas que nunca os desvirtuaram dos caminhos da licitude e honestidade. Já em Fortaleza, em 1949, entra para a Marinha,
de Guerra do Brasil e influenciou 3 irmãos que também se tornaram marinheiros. Na Marinha, teve oportunidade de conhecer melhor o Brasil, vários países da África, América, Ásia e Europa. Foi premiado pelo seu desempenho na Marinha de Guerra em 1953, com uma viagem em volta do mundo. Condecorado em mãos pelo presidente da República, tentou-se empoderar mais da vida, conhecer outras possibilidades e se afastou da Marinha. Foi ser operário fabril no Rio de Janeiro por 5 anos e também serviu ao Exército em Goiânia, Goiás. Motivos de saúde o fez retornar definitivamente à sua terra natal. Eram 14 anos distantes dos seus de volta a Pereiro, se envolveu diretamente com eventos socioculturais e com a política partidária local, optando sempre o lado da oposição, enfim, dos menos favorecidos. Isso ocorreria em plena ditadura militar. Nesse contexto, é convidado para reuniões sociais, para secretariar debates, redigir atas, atuar em conselhos escolares e associações, escrever discursos e homenagens, contribuir como tradutor de inglês nas visitas de estrangeiros em Pereiro. No ano de 1963, foi convidado a lecionar inglês, ciências e matemática no Colégio Cenecista Ovídio Diógenes, em Pereiro. Docência esta que o conduziu à direção da referida escola por alguns anos. Comentam as pessoas desse tempo, ex-alunos e alguns representantes da comunidade escolar, que o Colégio Ovídio Diógenes vivenciou um modelo de ensino e aprendizagem, voltando para o desenvolvimento da criticidade e disciplina. Fez muitas amizades e algumas inimizades. Sua passagem pela escola, seu jeito carismático de conversar e ensinar, transformando qualquer local em um ambiente de aprendizagem, o fez receber o eterno título de Professor Zequinha Desidério. Qualificação esta que é a arma do seu reconhecimento social. O professor Zequinha Desidério exercia outras atividades. Além da docência, mantinha uma oficina eletrônica em que trabalhava para complementar a renda familiar. E nesse local fazia e testava suas invenções, que foram muitas. Ouvia nas rádios estrangeiras e que gostava de músicas, notícias, escrevia crônicas, desenhava cartoons, contava piadas, registrava fatos diários da cidade e do mundo, como também ensinava sua prole e conhecimento científico e religioso também. Esta oficina foi refúgio, escritório, espaço de receber amigos e também os falsos bajuladores, que eventualmente apareciam para conversas e desvirtuá-las, atendendo interesses de autoridades locais. Seguidores e defensores beneficiários da ditadura militar, preocupados com o que acontecia na oficina do professor Zequinha Desidério, desse modo teve a primeira represália oficial em virtude da sua postura opositora aos desmandos da ditadura militar, em nível nacional e local, juntamente com os amigos pereirenses que compartilhavam do mesmo ideal. Foi preso a primeira vez pelo DOPS, Departamento da Ordem Política e Social, em 17 de abril de 1964.
Disse ter encontrado no alojamento da prisão figuras ilustres conhecidas da política nacional como Blanchard Girão, Amadeu Arraes, José Jatarai, José Serra, Jonas Benevides e outros ilustres, mas que não estão citados, mas que engrandeceria bastante a relação. A perseguição política persistia e foi preso a segunda vez pela ditadura militar em 24 de outubro de 1969, empestados de morcegos e com forte odor de carniça, debaixo de humilhações, sofrimento psicológico, relatava gritos e gemidos de celas vizinhas, clamor de presos ao saírem e retornarem das suas celas. Chegou ao pensar que não retornaria mais para sua família. Seus inimigos políticos não desencantavam nas tentativas sem provas para isolar o professor Zequinha Desidério do que mais gostava, sua família e amigos na sua terra. Desse modo, tornava-se inevitável a terceira prisão em 5 de outubro de 1970. Os abusos, excessos da ditadura militar, do poder local, provocavam repetições das cenas sofridas já vividas pelo professor Zequinha Desidério. Sua família e amigos ter que explicar e responder interrogações sem fim, como o fato de estudar filosofia com amigos até tarde da noite, em sua oficina. Ouvia rádio, estrangeiros que levantaram suspeitas de ser um comunista perigoso, guerrilheiro com orientação de Cuba e outras acusações infundadas. As discriminações é o preconceito da população desinformada foram estendidos aos familiares mais próximos. Mas o professor Zequinha Desidério não deixou jamais de manter a sua cabeça erguida, de ser um militante ativo em campanhas políticas em todos os tempos. Continuou sua rotina de ser defensor da democracia, não se rendeu à corrupção e aos poderes. Cidadão consciente de seus deveres e direitos, não se deixava calar com medo de perseguição e orientou sempre aos que os ouviam e de modo confidencial, especialmente sua esposa, seus filhos, netos, genros e noras. Fragmentos de alguns fatos aqui narrados sobre as prisões e perseguições políticas com mais detalhes na obra Golpe de 1964, História, Geopolítica e Educação. UESC, 2014, p. 185 a 213. Título: Professor Zequinha e o regime militar na região jaguaribana. Memórias da tortura, texto escrito por seu primogênito Carlos Holanda Oliveira. Em 1986, migra com toda a sua família, fixando residência na terra da sua esposa em Iracema, Ceará. Adotou Iracema como sua terra e, posteriormente, recebeu o título de cidadão iracemense. Foi autônomo na sua oficina de eletrônica até meados de 2000, com o apoio dos seus 2 filhos homens que o ajudavam na oficina, sempre incentivando todos os filhos sobre a importância do poder, o conhecimento e do trabalho. E assim todos 2 e 7 filhos conseguiram aprovações em alguns concursos públicos. Sua oficina e escritório só mudou
de cidade, mas funcionava como sempre, resistindo ao tempo e às inovações tecnológicas. Em Iracema também foi local de encontros e conversas com as amizades que construiu, local em que a filosofia e a arte, a música e a política e a leitura tinham endereço certo. Fez propagandas educativas em rádio local, escrevia e registrava rotinas e fatos de destaque da cidade de Iracema. E em circunvizinhanças, escolas, participou de atividades na vida política e social e cultural, conquistando o respeito e reconhecimento da sua contribuição social e cidadã. Ainda colaborou como diretor financeiro na última gestão do ex-prefeito Francisco Filgueira, vulgo Chiquinho Filgueira. Aposentou-se das atividades laborais, mas permaneceu intelectualmente e socialmente ativo. Lutou contra o câncer desde o início do ano de 2010. Forte e decidido, cumpriu todo o ritual de um tratamento longo, sem reclamações e desânimo, entendendo que o tratamento não obteria o êxito. Esperando, determinou-se que fossem tomadas decisões sobre o destino do seu corpo, quando a sua hora chegasse. Sóbrio, sereno, reafirmou sua vontade de ser cremado e pediu aos filhos que seu desejo fosse realizado, que suas cinzas fossem espalhadas do alto do Monte Cristo de Pereiro. Mas dias depois pediu que fossem depositadas no cemitério de Pereiro, local em que já estava seu irmão Cosme Desidério. Assim, na madrugada de 27 de janeiro de 2014, bem próximo de seu 83º aniversário, o professor Zequinha Desidério veio a óbito. Suas cinzas foram depositadas no cemitério da sua cidade natal. Entre os seus que já se foram, seu legado não é material, pois de material se preocupou exatamente com o básico para sobreviver e criar a família. Ficou o legado moral e intelectual que seus descendentes, parentes e amigos e conterrâneos respeitam e eternizam seus exemplos, nos que somos descendentes diretos, bem como os que se tornaram familiar, por afinidade em casamentos, netos, bisnetos, genros e noras, amigos, afilhados, compadres, conterrâneos e até pessoas que tiveram um breve conhecimento com o professor Zequinha. Pode ter algo a complementar o que aqui foi mostrado, porque é difícil resumir a caminhada de sua personalidade. Um grande leitor, um verdadeiro devorador de livros, inclusive em outros idiomas, exímio jogador de xadrez, deixou resumos e críticas de obras, sejam elas literárias, debates, filmes, entre outras obras de arte. Como bem disse Guimarães Rosa, o mundo é mágico, as pessoas não morrem, ficam encantadas. Foi assim que José Desidério de Oliveira, professor Zequinha, deixou seus encantos virtuosos nos registros da vida. Sendo seus irmãos Antônio Desidério de Oliveira, Raimundo Desidério de Oliveira, Cosme Desidério de Oliveira, João Antônio Desidério de Oliveira, Luiz Desidério de Oliveira, Manuel Desidério de Oliveira, Francisco Desidério de Oliveira, Damiana Desidério de Oliveira, Cosma Desidério de Oliveira, Antônia Desidério de Oliveira, Socorro Desidério de Oliveira, Maria José Desidério de Oliveira, sendo seus irmãos José Desidério de Oliveira, professor Zequinha, filhos de Vicente Desidério de Oliveira e Maria Soares de Oliveira. Pois é, então um legado de bom cidadão,
bom pai, bom amigo. E eu acredito que vocês vão saber mais detalhes da vida do professor Zequinha, que é só um pedacinho que a viúva Dona Ceci está falando para vocês. E tem alguns detalhes que a família vai mostrar. A gente vai mostrar um vídeo de cada um dos filhos, passando, cada um é um detalhezinho ali da vida quando o pai deles era vivo, com cada um deles. Então, a gente só tem a agradecer. E, Dona Ceci, para encerrar, eu sei que teve uma passagem um pouco triste da vida dele. Eu dei uma pesquisada na biografia do professor Zequinha e eu soube que na época da ditadura ele foi preso, foi torturado. A senhora pode falar um pouquinho sobre isso? Eu tenho 50 anos de casado com ele, né? Que fui casada com ele, né? Foi 50 anos. Eu conheço mais ou menos muita coisa que passou na vida dele. Então, nós tivemos muito alegria, e nascimento de criança e outras coisas melhores. E depois teve essa perseguição, foi política, não sabe? Ele se candidatou a prefeito, os adversários contra ele fizeram perseguição assim. Isso da cidade de Pereiro. De Pereira. Aí, eu sei que denunciaram para a parte dele, dizendo que ele era comunista, porque ele passou muito tempo no Rio de Janeiro, né? Ele já foi da Marinha. Aí dizia que ele é comunista. Aí um dia apareceu os agentes da Polícia Federal, veio atrás dele. Aí nós ia chegando na casa da minha sogra. Aí quando chegaram, pegaram, levaram ele para a prisão, né? Aí ele disse assim, fique e que eu volto logo. Ele pensava, aí de lá levaram para Fortaleza. Aí quando de lá ele escrevia para mim, mas quando ele escrevia um bilhetinho para mim, a pesquisa é tão coisa, se eu fosse escrever para ele, eu tinha que botar nas costas do bilhete. Ele escrevia, do outro lado é que eu escrevia para eles verem lá, não sabe? E eu sei que com pouco não, ele passou uns 22 dias a primeira vez em Comune de Carlos. Ele foi mais de uma vez preso? 3, foi 3 vezes. Mas a pior foi a primeira, que foi uma das vezes, que eu já tinha medo, porque olha, todos os anos era, né? Aí, eu sei que ele terminou, voltou. Quando ele chegou, foi aquela alegria, era bomba, era festejo, era aquela coisa. As pessoas que gostavam dele, né? Os adversários ficaram tudo com raiva. Mas não é como eles querem, né? E na época da ditadura, gente, muitos políticos foram presos, torturados, assassinados. Inclusive, tem várias famílias no Brasil inteiro que não sabem nada dos seus familiares. Por exemplo, pessoas que eles torturavam, matavam, assassinavam. E até hoje tem familiares em busca de alguma informação dos seus familiares, seus entes queridos que foram torturados e assassinados. O senhor professor Zequinha, graças a Deus, ele foi preso. Acredito que também foi torturado, mas graças a Deus não foi assassinado, está vivo. Não chegou a ser torturado? Não, agora ele dizia assim, ele na cadeia onde ele estava, vizinho, ele disse que só escutava os gritos dos outros, levando peia. Teve gente que morreu, né, também, né? Mas ele ficou sem comida. Essa foi tortura. Não foi? Então pronto, então sem comida é uma tortura. A maior tortura é a fome. Meu filho. Mas porque ele não comia, não tinha vontade de comer, de jeito nenhum. Aí foi preciso ir levar ao médico, sabe? Para poder melhorar. Ele disse que a comida chegava, voltava do mesmo jeito. Pois é, gente. Então, completando o raciocínio da Dona Ceci, ele foi torturado, porque só em deixar sem o alimento, uma tortura psicológica, não é? E ele conseguir dar a volta por cima e se tornar um grande pai, um grande cidadão. Eu pensava que o torturado, você dizia, era pancada qualquer. Não, tem vários tipos de tortura. Ave Maria, com certeza a fome é uma das piores delas, né? Porque não podia, né? Mas vinha. A comida veio, né? Sei lá como era que era, né? Pronto. Dona Ceci, fale qual a maior saudade. O que a senhora mais sente falta do professor Zequinha? Algo que... Claro que a saudade está no coração da família, da senhora, todos os dias. Mas algo que mais a senhora sente falta no professor Zequinha? É o que eu sinto muita falta dele, ainda hoje eu sinto. Sonho com ele, sempre. É a companhia. Para mim, é a Maria. É tão bom quando você tem um companheiro, né? Que você gosta dele e confia, né? Você sozinha é muito ruim. Isso aí é o que eu sinto mais falta dele.
E a senhora deseja que ele esteja no bom lugar? Por mim, ele está no melhor lugar. Para mim, ele não está me devendo nada, ele é tudo para ele, tudo de bom para ele. Que Deus dê o reino do céu a ele por descanso, né? Pois tá bom, dona Ceci, muito obrigado. A senhora vai continuar aí na matéria. Porque eu não tenho costume de ficar falando, né? Foi ótimo, a senhora foi profissional mais do que eu. Sei lá, botasse ele aqui, você ia ver, viu? Mas ele era danado. Então, gente, Ia ver o show que ele ia dar. pois tá bom, muito obrigado, gente. E continue aí na matéria, vocês vão concluir aí, no finalzinho vocês vão ver várias passagens aí na vida do professor Zequinha. Boa tarde, meu nome é Nélia, sou a quinta dos 7 filhos do professor Zequinha. Para mim falar do meu pai, tem muitas coisas para me falar dele, mas a lembrança mais forte que eu tenho dele é de ver ele sempre naquela oficina dele, sempre pegado com os livros, quando não é lendo, sempre tentando se atualizar, escrevendo, seja na máquina de escrever ou mesmo com um pedaço de papel. Ele via os livros com amor, ele olhava com amor e ele tentou passar isso aí para os filhos dele. Ele sempre colocou na mente da gente que essa aí era a maneira mais honesta e correta de conseguir mudar a vida da gente e mudar o mundo. E ele, com essa visão dele, eu acho interessante porque ele não só colocava isso aí pra gente com palavras, mas a gente tinha isso aí como modelo. Ele mostrava isso aí pra gente nas ações dele. Olá, meu nome é Maria Holanda, eu sou a filha número 6 do professor Zequinha. Falar do meu pai, ao mesmo tempo que é tão fácil, é muito complexo, porque são muitas histórias, são muitas vivências. Mas eu escolhi uma passagem porque isso reflete na criação que eu tenho com os meus filhos hoje. Quando eu era criança, eu via muito meu pai assistindo filmes até tarde. E eu tinha muita vontade de assistir com ele, mas ele não deixava, porque a gente tinha horário para dormir e tinha horário para acordar. Mas eu de tanto insistir, eu lembro que um dia ele estava assistindo o filme O Vento Levou. E eu ficava com muita vontade de assistir e perturbei tanto ele que ele disse, pois tá bom, eu vou deixar você assistir o filme, pode assistir aqui, você vai aguentar? Eu falei, eu vou aguentar. Ele disse, pois depois a gente vai conversar. E aí nós assistimos o filme, eu adorei e tudo mais. Como já era muito tarde, ele disse, agora você vai dormir. Aí eu achei o máximo, achei que tinha, passado a lábia nele, que tinha assistido o filme até tarde. Quando foi no outro dia, ele disse, gostou do filme? Eu disse, gostei. Pois agora você vai fazer uma redação sobre o filme que você assistiu, que eu quero ver se você aprendeu mesmo. Naquele momento eu percebi que ele me permitiu assistir o filme, mas para tirar algum proveito, alguma coisa boa disso aí. E hoje eu também faço a mesma coisa com meus filhos. Olá, bom dia. Eu sou a professora Aiel Holanda, sou a caçula da família e é muita alegria falar do meu pai, falar das boas lembranças, falar dos ensinamentos que ele deixou para a gente, né? E dentre tantas lembranças agradáveis, o que me recorda com mais emoção são as grandes histórias e vivências que ele sempre procurou mandar para a gente, né? Mandar como mensagem, como ensinamento. Então, meu pai, costumeiramente, ele sempre sentava na cabeceira da cama da gente, ou fazia a roda entre família para contar sobre fábulas, sobre histórias reais que ele vivenciou na época da sua caminhada pelo mundo. E nessas histórias não eram histórias vazias, eram histórias que vinham carregadas de ensinamentos éticos, morais, mostrando o quanto a gente deve ser forte para ser fiel aos nossos ideais, aos nossos princípios, não nos deixar corromper pela massa, que muitas vezes vai influenciada por determinadas ideias manipuladoras. Então, assim, do meu pai,
o que é mais forte a lembrança são esses ensinamentos de manter-se com caráter forte, ser persistente em seus ideais, não se deixar corromper e, acima de tudo, ser ético, independente do que tem ao redor de você. Saber lutar, saber distinguir o certo e o errado e, a partir daí, construir a sua estrada. Então, é essa daí o maior ensinamento que eu acredito que o professor Zequinha deixou para a gente. E hoje, esse mês de fevereiro, que é o mês do aniversário dele, é muito bem-vinda essa homenagem. Me chamo Ciro, sou o neto mais velho do professor Zequinha. E falar do meu avô é falar de um ser humano muito multifacetado. Multifacetado no sentido que ele era um ser humano de habilidades diferentes. Ele era como se fosse um canivete suíço, tudo ele sabia, tudo ele podia, tudo ele fazia. Quando era criança, todos os netos corriam para a oficina para ver qual brinquedo novo que o vovô fez, qual arminha nova. Ao mesmo tempo, meu avô ensinava. Meu avô era professor. Meu avô passava dias e horas ensinando os netos. Tabuada, capitais e estados, fora outras coisas, mas isso aí quando éramos crianças. Na vida, ele foi um grande orientador. Ele serviu de norte pra gente, não apenas com conselhos, mas com a postura dele, com a história dele. Ele serviu de norte moral. Tanto que eu acredito que, tanto eu como todos os filhos, em determinados momentos da vida, paramos, pensamos e olhamos. O que é que seu Zequinha faria agora? O que vovô faria? A história dele foi o principal legado que ele deixou pra gente, foi a principal lembrança, a maior recordação de um homem que nos corrompeu, de um homem que lutou pelo que ele acreditou certo até o final, de um ser humano honesto e íntegro. Então é isso. Nessa época que é o aniversário dele, só posso agradecer pela homenagem que foi feita ao meu avô. E até a próxima.